Fala aí, pessoal. Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia, o horário que você estiver assistindo ao nosso conteúdo aqui no nosso canal, no Querigma Cast. Deus abençoe sua vida. Feliz ano novo. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente neste novo ano. Nós estamos iniciando a nosso vídeo, né? Agradecendo a Deus pela sua vida. Obrigado a você que está aqui assistindo este vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero D.S. Chaves, sou presbítero ali da D. Madureira Mãe. Meus pastores é o bispo Abner Ferreira, o bispo Marvi Ferreira, são os meus pastores. Co-pastor é o pastor Paulo Ricardo Ferreira. Que Deus continue abençoando todo o nosso ministério de Madureira, que eu faço parte ali da D Madureira Mãe. Bom, pessoal, então você está chegando aqui agora, estou me apresentando, tá? Sou host, anfitrião deste canal, né? Esse canal que é o Querigma Cast, e é um quadro dentro deste canal que é o Conexão Jovens na EBD. Conexão Jovens na EBD nasceu em abril, né, do ano passado, podemos assim dizer, de 2025, né? E vai fazer um ano agora no segundo trimestre, né? Que a gente está fazendo essa conexão, esse diálogo, aonde cada lição é um subsídio teológico com o nosso linguajar, aonde cada jovem, cada professor que ama a palavra de Deus está aqui para aprender. Então, eu me proponho aqui de estar gravando esta aula e sempre dar o meu melhor, trazendo outros convidados aqui, professores, amigos, para que a gente possa estar aqui dialogando a lição desse trimestre. E esse trimestre, pessoal, perdão, já ia falar, né? O que é o Querigma? Querigma é um canal de podcast, mas dentro do canal do podcast tem também um estudo da palavra, um estudo bíblico. Né? Querigma vem do termo grego, anunciar, proclamar a mensagem do evangelho, e por isso é o nome Querigma, que vem do grego koiné. Né? O que é o grego koiné? É o grego comum que foi escrito no Novo Testamento da nossa Sagrada Escritura, né? Ou seja, da Bíblia Sagrada. Então, você tá aí, deixa seu like, sua curtida, muito importante para que o canal cresça, é a sua curtida, seu compartilhamento e, acima de tudo, se inscreva aqui no canal. Falta muito pouco para a gente bater a meta de 2.000 inscritos. Esta era a meta em 2025, mas se alongou mais um pouco e eu espero que até o dia 31 de janeiro nós possamos estar aqui batendo esta meta de 2.000 inscritos. Tá bom? Então, pessoal, por favor, se inscreva aqui. É muito importante a sua inscrição. Você curtindo, você compartilhando para os seus amigos, este conteúdo vai ser benção. Mas, Lia, você não pertence ao Ministério de Madureira. Como é que eu faço? Eu preciso comprar revista? Se você não pertence, mas quer comprar a nossa revista, acessa aí mesmo agora, editorabetel.com.br, e adquira sua revista, tá? Então, nesse trimestre, nós estamos estudando, né, as bem-aventuranças do reino, né, ou seja, o sermão da montanha, e eu quero compartilhar com todos vocês que nesse trimestre, né, nós estamos aí estudando esta matéria do Sermão do Monte, né, que está aparecendo aí na tela de vocês, que nós vamos estar recebendo alguns convidados ilustres aqui no nosso canal, que está aparecendo aí, ó, o evangelista Natanael Pires, o pastor Jimmy Caleb, o presbítero Rodrigo Freitas, o presbítero Sidney Santos, o evangelista Gladson Gouveia e o evangelista Jonatas Araújo. Lembrando que cada lição aqui é um subsídio teológico da nossa revista. Então, você que não tem a nossa revista, está aparecendo na tela de vocês, tá? Então, a gente vai estar falando aqui de cada bem-aventurança, tá? Então, se prepara. Hoje, a matéria é sobre o tema sobre as beatitudes do reino de Deus. Então, hoje a aula comigo é o início do primeiro trimestre deste ano, né? 2026, está começando. Hoje é dia 2, né, de janeiro. E no final da aula eu vou estar divulgando para vocês o horário da próxima aula, quem vai dar a próxima matéria e o tema também, tá? Então aí do lado do vídeo está aparecendo a revista. Se você não tem a revista, adquirir a sua revista e também o livro de apoio feito pelo pastor Marcos Flávio Oliveira, que eu espero que trazer ele aqui, quem sabe aí, né, num podcast aqui falando sobre esta lição. Então, hoje é a aula comigo, tá? Eu sou o presbítero Lies, tá aí meu arroba Lies Chaves OFC, de oficial, host e professor. Tá bom, pessoal? Então vamos para a nossa lição de hoje, mas antes, né, pedimos que você ore comigo para que nós possamos ter uma lição maravilhosa. Se você quiser os nossos slides, tá? Fique à vontade para querer o nosso slide, tá? Então, eu vou projetar aqui a nossa aula de hoje. E antes de a gente começar a nossa aula, eu quero orar com você, tá bom? Oremos comigo, gente. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo. Nós te pedimos que a sua bondade, a sua misericórdia, que dura para sempre, o Senhor venha falar conosco nesta aula. Senhor, que o seu sobrenatural venha se fazer presente. Deus abençoa cada um dos teus filhos, cada professor que está assistindo esta aula. Senhor, abençoa todos eles. Eu te entrego, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Nos dê, Senhor, 2026 surpreendente da tua parte. Fala conosco, usa os teus filhos, cada professor, cada aluno, para que esteja pronto no domingo, ali no dia 4 deste mês de janeiro, o primeiro domingo do ano, possa estar sendo surpreendidos com a tua presença.
nós te pedimos, nós já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada família aqui representada na vida dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá. A gente vai falar sobre as beatitudes, né, do reino, né, as beatitudes, e vamos começar, tá? Esse sou eu, tá aparecendo aí na tela de vocês, tá? Novinho, né? Esse sou eu. Sou presbítero, já falei para vocês um pouquinho de quem eu sou. Sou professor de teologia, né, desde final de 2023. Dou aula ali no Instituto Bíblico Ebenezer, na extensão Boiúna, extensão Cascadura. E se você estiver assistindo esse vídeo bem depois, quem sabe lá na frente, né, você também vai saber que eu estarei dando aula em outras extensões. Você dá aula só no IB, Lies? Sim, por enquanto só no IB. E também, provavelmente, esse ano eu devo dar aula de escola dominical. Mas tudo indica que nós estaremos dando aula em mais uma extensão aí, tá? Mas fiquem de olho nas minhas redes sociais. Os 5 primeiros que me seguir nas minhas redes sociais está aparecendo aí na tela de vocês, tá? Lies, @Lies_Chaves UFC. Eu estarei seguindo de volta. Os 5 primeiros. Passando disso, né? Quem sabe aí eu sigo também, tá? Sou uma pessoa um brincalhão, sou um rapaz brincalhão. Tenho 28 anos, nem parece, né? Parece que é mais novo. Mas vamos lá, gente, para nossa aula. O texto de referência se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 11. Estudar sobre as bem-aventuranças, gente, sobre o Sermão da Montanha, é muito bom, porque foi tema de nosso bom agora, poucos dias atrás, ali em Madureira, o nosso bispo, né, que é meu pastor, bispo Abner Ferreira, ele fez, né, um bom falando sobre o Sermão da Montanha, e eu aprendi bastante, né, nesta uma semana, porque Madureira é uma semana de bom, começa numa segunda-feira e termina numa sexta-feira. Então, cada dia é um tema diferente, dentro do conteúdo do livro, cada dia é um capítulo diferente, mas o intuito, o conteúdo em si foi esse ano agora de 2025, foi o Sermão do Monte. Então, se você que gosta da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, não perca esses 3 meses, que vai ser benção. Falando nisso, esse tema de Sermão do Monte foi tema também de revista dos adultos. Os adultos estudou essa revista, se eu não me engano, no terceiro trimestre de 2022. Então, quem for comentarista foi o nosso bispo. Então, os adultos já aprenderam essa matéria. Agora chegou a nossa vez de aprender essa matéria, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, como queiram que vocês possam chamar. Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Tanto faz, tá bom? Então, vamos lá, gente. Deus, Evangelho de Mateus, né? Capítulo 5, verso de número 11. Né? Mateus, capítulo de número 5, verso de número 11. Evangelho de Mateus, né? Capítulo 5, capítulo 5, verso 11. Que nos diz assim, ó. Bem-aventurados são vocês. Tô lendo para a NA, tá? Depois vou ler pela ARC. NA, novamente atualizada. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vocês. Agora eu vou ler pela ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, que é esta Almeida, né, que foi escrita para traduzir para a Bíblia do Culto. Então, eu vou ler na ARC com vocês, que nos diz assim: Bem-aventurados sois vós que vos jurirarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Isso aqui é a parte do Sermão do Monte, né? As beatitudes, né? Então, do capítulo 5 ao 7, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte, né? Vamos ler ele completo? Quero ler ele completo com vocês. Eu sei que vai ser um pouquinho cansativo, mas eu quero ler o capítulo 5 com vocês por completo, porque é necessário. Se a gente não ler, né? Eu quero ler o capítulo 5 o verso de número até o verso de número 30. E aí, na aula seguinte, a gente do 31 ao 40 e assim vai. Mas eu quero, durante esses 3 meses, ler com vocês todo o capítulo do 5 ao 7 com vocês. Eu queria espelhar a tela, deixa eu ver se tem como espelhar a tela com vocês. Eu sei que... tá aparecendo aqui. Tá aparecendo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Agora foi. Eu acho que agora foi, né? Vamos ver se agora foi. Foi. Vamos lá. Se você estiver vendo pelo celular, peço que a sua compreensão, mas que você possa ler com a gente. Pode aproximar a tela, tá? Mas pode dar o zoom, mas você vai ler com a gente. Vamos ler pela ARC, tá? A Almeida Revista e Corrigida, que é a versão da nossa Bíblia do Culto. Vamos ler do verso 1 ao 30, tá? Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, como que ele se chama? As Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os de seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado,
porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos jurarem, acabamos de ler, né? E perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa da minha casa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas dos que foram antes de vós. Os discípulos são sal e luz do mundo. Isso aqui também é tema de uma das nossas lições, tá? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim desfrutar a lei ou os profetas. Não vim abarrogar, mas cumprir. Tá? Abarrogar aqui, abdicar, largar, deixar de lado, né? Mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota e um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois que violar um destes menores mandamentos, assim ensinará os homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. E ouvireis o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que mata será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escolarizar contra seu irmão será réu do juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Você está vendo aí que a gente não tem que chamar as pessoas de louco? O próprio Cristo falava, né? Fala, né, no caso. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrareis, a teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa o teu adversário, enquanto estás no caminho contra ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrare na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto pagares o último ceitil. Quando ouvires o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que o teu corpo todo seja lançado no inferno. E aí no 30 a gente vai continuar na nossa próxima aula, para não ficar um assunto gigante aqui e não ficar enorme, né? Você está vendo as palavras de Jesus? Né? Então, gente, são coisas que a gente tem que levar para a vida, tá? Mas, se Jesus está falando para arrancar o olho, vocês entenderam, tá? Depois a gente explica isso com mais calma. Vamos lá? Versículo do dia, né? Da lição. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se e aproximaram-se dele os discípulos, conforme a gente leu. A verdade aplicada, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1. Jesus nos convida a nos aproximar dele com humildade para estender para aprender os princípios do reino, né? Os objetivos da lição é conhecer os primeiros mandamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Depois, identificar a estrutura do Sermão da Montanha. Ressaltar a importância do primeiro discurso do ministério público de Jesus, tá? Vamos lá. Aí nós temos aqui alguns livros de apoio, como eu sempre vou, desde do quarto trimestre. Acho que no quarto trimestre, no terceiro eu já fiz isso, se não me engano. Acho que foi no quarto, né? Acho que foi no quarto, no início do quarto trimestre do ano passado. Eu falei para vocês sobre as bibliografias, né? Sempre a gente vai falar aqui, sempre no início de cada trimestre, no encerramento, para vocês enriquecer o conhecimento de vocês. Então, os livros de apoio que a gente usa para estudar, para falar aqui durante as aulas, a gente vai estar falando, tá? A bibliografia dos livros,
tá aí um livro que eu recomendo para todos, são livros, comentários, que eu recomendo para todos vocês comprarem e vale a pena. Todo professor tem que recomendar livros de apoio, bibliografia, porque a gente não tem uma base no nosso senso comum, é o que vem da nossa mente. A gente tem que falar para vocês de acordo com alguns outros pensadores diz sobre aquele tal pensamento. Então nós temos aí um livro que eu já tenho aqui, que foi parte do meu E-Bom do ano passado, que é esse livro que está aparecendo na telinha de vocês aí, ó. Livro do Bispo Abner, Sermão da Montanha, livro de apoio, que é esse livrinho aqui, ó. Né? Que ele falou aqui sobre a ética e os valores e a relevância dos ensinos de Jesus. Então, você que quer aprimorar o teu conhecimento, né? Aqui ele faz, né, um apanhado geral da matéria do Sermão do Monte, ó, Sermão do Monte, tá? Foi livro do E-Bom, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, E-Bom, edição E-Bom, tá? Esse aqui é a edição especial do E-Bom, feito pelo nosso pastor, né? Eu botei aqui Editora Betel 2025 porque eu não sabia que foi feito em 2022. Mas esse livro aqui foi feito em 2022 porque era livro de apoio da Revista dos Adultos. Se eu conseguir na próxima aula a Revista dos Adultos, eu devo trazer aqui um comentário falando sobre esta revista. Então, você está vendo aqui que no capítulo 1 ele traz a estrutura e essência do Sermão da Montanha. A gente vai pegar aqui um trecho aqui do capítulo 1 para falar sobre a estrutura em si do Sermão da Montanha. Depois ele fala sobre, no capítulo 2, a humildade que produz felicidade. E aí vai, por aí vai, né? Cada parte aqui do livro. Então, ó, a gente vai estudar daqui a pouco sobre a estrutura, né? E aqui no capítulo 1, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, a gente vai estudar um pouquinho sobre a estrutura do Sermão da Montanha. Então, hoje vai ser uma aula um pouquinho grande, mas a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre a estrutura em si no tópico. Deixa eu ver aqui. Qual tópico que é, meu Deus? No tópico 2.1 e 2.2. Mas a gente vai lá, vai falar sobre isso. Então, não é 2025, tá? 2025 porque foi feito a reedição, mas aí o livro mesmo do Sermão do Monte do Bispo Abner foi feito em 2022. A reedição para E-Bom foi feito em 2025. E aí nós temos alguns comentários bíblicos, né? Nós temos aí um comentário que eu gosto muito de usar ele para estudar. Inclusive, nas próximas aulas eu devo colocar algumas frases, né, do Carson, do comentário bíblico do Evangelho de Mateus, de Carson, da editora Shed. Vale muito a pena vocês comprarem. Também tem um comentário de Mateus a Atos, né, comentário bíblico também do Novo Testamento, da editora CPAD. Essa editora é uma editora que é muito rica teologicamente, uma das maiores editoras pentecostais do mundo, tá? A das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Vale muito a pena, tá? Comentários bíblicos de Mateus a Atos, mas tem 2 volumes, tem um volume do Antigo Testamento e um volume do Novo. Então, você tem que comprar o kit. Querem comprar o kit? Aí, eu não sei quanto custa, porque a última vez que eu vi, estava na Black Friday, estava custando 200 e pouco. Mas vale a pena, tá? Aí depois nós temos aqui a coleção patrística, né? Que é essa coleçãozinha que vocês vão ver aqui agora, mas essa aqui eu tô lendo aqui, que é Confissões. Então essa aqui, ó, é a Confissões de Santo Agostinho. Nós temos o de Santo Agostinho agora, um outro livro dele, que é o Sermão da Montanha e os Escritos sobre a Fé, da coleção patrística, que é essa coleção verdinha aqui que tá aparecendo aí na tela de vocês. Então, nós temos aí o Santo Agostinho, que foi um dos formadores, né? Um dos pensamentos da igreja do quarto século, quinto século, né? Que foi um grande pilar naquele período ali. Então, vale muito a pena comprar, né? Aí também tem outro comentário bíblico também, que é o comentário o Wiersbe, que são, se não me engano, são 5 ou 6, né, volumes, e do Novo Testamento são 2 volumes, né? Então, o volume do Wiersbe dos Evangelhos é o volume 1, da editora Geográfica, tá? Do Santo Agostinho é a editora Paulus, tá? A editora é uma editora católica. Mas por que ela é uma editora católica se a gente é protestante? Porque a nossa base teológica é uma base católica, tá? E aí nós temos um comentário de Hernandes Lopes, um grande homem de Deus, inclusive. Eu já falei no último trimestre, falando sobre a Carta aos Romanos, indicando o comentário bíblico da Carta aos Romanos dele. E nossa bibliografia, a gente vai falar sobre algum comentário de algum livro de Hernandes Lopes, de algum comentário. Ele tem uma coleção mesmo, tá? Uma coleção completa. Então, coleção do comentário bíblico de pastor Hernandes Lopes, né, do Evangelho de Mateus, Jesus é o Rei dos Reis, né, da editora Ragnus. Quer comprar um só em vez da coleção? Vale a pena também, tá? Comprar um por um. Começa a ter essa prática de ler os comentários bíblicos. Tá aí a Bíblia do Culto, que é essencial. Você que não tem sua Bíblia, compra a Bíblia do Culto. Tá aí a edição para jovens. Eu podia ter colocado a edição mais de capa preta e tal, mas aquela é mais para os nossos pais, né? Você que é professor, aí é aquela dali que é o principal. Eu não tô falando que as demais são o principal, não, mas é aquela dali que é a nossa Bíblia. Eu tô falando para vocês jovens, tá? Mas eu quero comprar uma Bíblia do Culto de capa preta. Posso comprar? Pode. A minha é do ministro, olha.
a minha é do ministro, Bíblia do culto do ministro, tá? Então, você que não tem a Bíblia do culto, tá aí, tá? O livro que eu falei para vocês é esse aqui do bispo, o comentário de Carson é esse aqui, tá? A coleção do comentário bíblico pentecostal, tá? Do... Quem fez aqui? Da Pentecostal. Esse aqui é da editora CPAD. Isso aqui, ó. Aí vocês vão comprar esse aqui. Se vir um kit, amém, compra esses dois juntos. Mas se vir só comprar separado, aí você compra do Novo Testamento e você depois compra do Antigo. Tá? Mas na verdade, são dois, né? De Romano a Apocalipse, que é o volume 2. Mas o volume 1 é de Mateus e Atos. Tá? Aí tem aqui o comentário de Mateus do pastor Hernandes, a coleção patrística, que é essa capinha verde que eu mostrei para vocês, e do Irsby, tá? Vamos para a nossa aula. A introdução da nossa aula nos diz assim: o Sermão da Montanha, né, nos traz os ensinamentos importantes do alto de um monte, sentado em uma posição típica dos mestres da época. Jesus ensinou os princípios, do reino de Deus, não apenas aos seus discípulos, mas também a multidão que o seguia. Tá? Então, o que a introdução está querendo dizer? Que a posição que Jesus sentava naquela época era uma posição de mestres. E a gente vai ver durante essa aula por que ele sentava naquela posição, qual era o comportamento, né, a posição dele, né, diante, né, do público. Mas era uma posição que era diferenciada, era uma posição tipo de um professor. Não explicava somente para os seus discípulos, mas para todos que estavam em sua volta, né? O ponto-chave da lição 1 é o Sermão da Montanha, é um discurso inaugural do ministério público de Jesus, onde ele conta ali sobre os relatos do reino, né? No qual ele revela os princípios do seu reino, mencionando daquilo que virá. O reino é daquilo que virá posteriormente, tá? No tópico 1, nós vamos estudar Jesus o Mestre. No tópico 1.1, Jesus ensinou os princípios da vida cristã. No tópico 1.2, Jesus ensinou com autoridade. No 2, o sermão inaugural do Mestre. No 2.1, a localização do monte, onde que o monte se localizava. A gente provavelmente aqui vai mostrar para vocês alguma foto, nós vamos pesquisar aqui na hora. Mas isso vocês têm a liberdade de fazer. A localização do monte, eu falei. 2.2, o conteúdo do sermão, tá? A estrutura em si. Né? No tópico 3, a pedagogia do mestre, de como que Jesus, a forma que Jesus ensinou, tá? Pedagogia é aquela forma de ensinar, né? O 3.1, os valores do reino. O 3.2, o discurso de aplicação e prática. E por último, a conclusão, o complemento e o meu ponto de vista teológico sobre isso. E agora nós temos esse íconezinho aqui, né? Daquilo que eu penso sobre o que é o Sermão do Monte, daquilo que meu ponto de vista aqui. O que é o ponto de vista teológico do presbítero professor L.S. Chaves? É aquilo que eu penso, tá? Mas é aquilo que eu penso sobre aquele determinado assunto. Tá? Eu não coloco mais nada escrito, não. Só se tiver uma tabela para me explicar essa parada. Então vamos lá, gente. No tópico 1, falando de Jesus é o mestre, Jesus, ele diz aqui que como mestre, como podemos assim dizer? Ele, né? Vocês sabem muito bem da história, né? Nasceu na Virgem Maria, né? E nós falamos sobre essa parte, né, de ensinar, foi como fosse um dos princípios básicos da vida cristã. Jesus, ele veio aqui para se tornar servo, para servir. Jesus não veio aqui para ser servido, mas para servir. Quando ele estava aqui, ele veio para servir. E com isso, esses princípios básicos, falar sobre o Sermão da Montanha, é como se fosse Jesus tendo uma autoridade máxima sobre aquilo. Podemos, assim, concluir que essa autoridade máxima de Jesus, né, fez que com ele fosse falar para cada um de nós o seguinte: olha, eu vim aqui para mostrar e seguir os valores diferentes deste mundo. O mundo, ele oferece tal coisa. Eu ofereço uma outra coisa. E com isso, mostra que seguir Jesus é viver valores diferentes. Ou seja, no mundo de uma pressão muito grande. O que a gente viu nesses últimos dias? Uma pressão muito grande, viver de aparência e comparação. Jesus mostra que nós temos que viver diferente deste mundo. E com ele, como mestre, ele está mostrando a sua autoridade. Você quer que eu tento falar aqui de uma forma mais plausível, que todos possam entender? Jesus está falando assim, ó, você tem que viver conforme eu estou orientando, não de que forma que o mundo passa para vocês. Tá? Então, quer viver bem-sucedido, né? Quer viver bem-sucedidos? Não é viver em status, de aparência, dinheiro, fama ou seguidores. Não é bem assim, né? A Jesus redefine o que é a verdadeira felicidade. Muita gente acha que a verdadeira felicidade se encontra no dinheiro e a felicidade se compra com dinheiro.
Não. A verdadeira felicidade, quem é a verdadeira felicidade é o nosso próprio Cristo, né? Não é uma vida de, podemos assim dizer, uma vida como se fosse um moranguinho. A vida não é um morango. A vida não é desse jeito, né? Nós estamos começando agora o início do ano de 2026, achando que dias melhores vão vir. E, gente, dias melhores não vão vir. É daqui para trás. É daqui para trás. Nós vamos no caminhar só. Mas, aliás, está sendo muito, gente. O Lies está sendo muito pessimista, está falando muita besteira. Não, gente. Dias melhores não vai vir. Não adianta. Não vai vir, né? Então, é daqui para trás. É daqui só para pior. Não vai melhorar. Não adianta que não vai melhorar, né? A nossa felicidade, vocês acham que mas o Lies está fazendo esse canal no YouTube por ganhar likes e aprovação da sua liderança. Muito pelo contrário. Eu não estou aqui dependendo de like e dependendo de aprovação do homem. Eu estou aqui apenas pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus para vocês, né? E isso é ser uma pessoa bem-aventurado, né? O que é a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado vem do termo grego, né? O que é o termo grego? A palavra bem-aventurado é do grego makairos, ou seja, que significa regozijado, feliz, completo e abençoado por Deus. Isso não depende das circunstâncias de como a gente está se relacionando com Deus, né? Isso aí não depende das circunstâncias, né? Isso aí depende de cada um de nós, né? Então é isso, galera. Jesus, com a sua autoridade, ele está mostrando para cada um de nós, né, que devemos estabelecer um guia espiritual com ele, com amor, na justiça e, acima de tudo, na humildade. Sendo isso, nós somos direcionados a viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Então, isso, o que é o pilar do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como queiram ser chamado? É um comportamento de vida cristã. Tá? Então, ele, com a sua autoridade, ele ensina, né, uma base, né, de como devemos se comportar diante da sociedade. Tá? E aí, a gente vai falando no tópico 1.2, né, Jesus ensinou com autoridade, e isso tem tudo a ver, mas antes do tópico 1.2 tem Jesus ensinou os princípios da vida cristã. Ou seja, Jesus, né, ensinou com integridade do caráter dos seus discípulos que iam se tornando trabalhadores para o reino. Jesus ensinava cada situação nas sinagogas, né, na beira da praia, nas casas, mas aonde fosse necessário. Certa vez, eu escutei um pregador que Jesus tinha casa na praia. Gente, Jesus não tinha casa na praia. Mas Cafarnaum era perto na casa da praia. Gente, ele falou brincando, tá? Esse pastor que falou isso, ele com certeza ele falou brincando. Mas ele não importa aonde, né, ele ensinava, nas casas, nas sinagogas, né, no monte, como ele fez agora, está fazendo, né, nesses capítulos aqui, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, né? O ato de subir no monte para ensinar destaca o quê? A centralidade da palavra de Deus sendo ensinada, sendo o ensinamento de Jesus na base da vida cristã. Então, a base, resumindo o tópico 1, é a base do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, é a base da vida cristã. É dali que vem a base da vida cristã, o comportamento do cristão. Então, no tópico 1.2, Jesus ensina com autoridade, ou ensinou com autoridade, né? Quando ele fala que ele ensinou com autoridade, e eu vou voltar lá atrás, no tópico 1, quando a gente falou com Jesus como mestre, né? Ele é um mestre. Jesus é um mestre. Ele foi chamado de muitos tempo de mestre, né? Os seus discípulos chamavam ele de mestre porque ele estava ensinando com autoridade. E ele foi chamado de mestre ou rabi para alguns, porque é o mesmo significado, né? É o termo, né, numa tradução judaica, né, que significa mestre, reconhecia Jesus como uma autoridade, né? Diferente dos demais, dos outros, né? Ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Isso fazia que a multidão admirasse sua doutrina. Ou seja, a leveza que Jesus ensinava era algo muito diferente. Jesus, ele falava na linguagem que o povo entendesse. Por isso que ele usou as parábolas, porque as parábolas eram uma forma que o povo entendesse, né? É como se a gente contasse uma história, mas que trouxesse um pano de fundo da verdade. E parábolas é isso. Traz uma história que podemos assim dizer, pode ser que é verdade, que acontecer, ou pode ser não verdade. Mas parábolas contando uma história com uma base que as pessoas viviam nas palavras de Jesus, porque ele tinha uma forma de trabalhar. E a forma de Jesus trabalhar nos seus ensinos era uma forma fácil, para que o povo pudesse entender. Então, era essa autoridade, né, que levava as pessoas a admirá-lo pela forma de um ingrediente muito básico. Qual ingrediente era este? Era a humildade. Jesus ensinava as suas parábolas, os seus ensinamentos com humildade. Hoje, quantos de nós não ensinamos a palavra mais com humildade,
mas com arrogância, com prepotência, se achando que é melhor ou pior do que todo mundo. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Você é uma pessoa comum. Você, professor, professora, aluno de escola dominical, você tem que ter em mente que você não é melhor do que ninguém. Você está ali para tirar a dúvida, você está ali para sanar a dúvida, né? Então, eu estou falando aqui para você trabalhar com humildade. Explique com humildade. Você nunca vai me ver, né? Lies, professor de teologia, você nunca vai me ver e pergunta para qualquer aluno meu, né? Qualquer aluno meu, pode pesquisar qualquer aluno meu e perguntar para ele, o Lies, professor Lies, ele ensina com não com a humildade? Pergunta para qualquer um que seja. Nenhum deles vai falar para você assim, não, ele ensina com arrogância, ele ensina com prepotência, se achando melhor do que todo mundo. Isso eu nunca vou fazer. Se nunca você vai ver eu fazendo isso, né? Então, como que o povo admirou a situação lá, né? A forma que Jesus conduzia? Porque Jesus ensinava com humildade. E esse é o ingrediente base de todo cristão que está ali para ensinar a palavra de Deus. Você nunca pode colocar os seus ensinos acima da palavra de Deus. Nunca se coloque a sua teologia, a sua forma de pensar acima da palavra de Deus. Então, no tópico 2, vai falar que é o sermão inaugural do mestre. E o sermão inaugural do mestre, Jesus fala sobre isso, né? Mas a sua mensagem é para todos, ou seja, ela é universal, né? Não é para universal significa todos, tá? Todo mundo, né? Não é a igreja universal somente que vai estar falando ali. Eles pegam a verdade, sim, mas a palavra universal significa todo mundo, todos, tá? Então, a verdade do reino de Deus está disponível a todos, mas exige um compromisso pessoal. Para isso, um compromisso pessoal, basta você querer. Não sou eu que vou te falar, não sou eu que vou pegar pela tua mão, né? E vou lá e vou fazer, ó, você tem que aceitar. Não, é um compromisso pessoal, a salvação é individual, basta você querer. Não é por obrigação, não é forçando a ninguém. É na tranquilidade que você convence alguém, tá? E aí, a localização do monte, né, no tópico 2.1, a localização do monte, o ministério de Jesus se encontrou no norte de Israel, nas intersecções do Mar da Galileia, em que ele oferece grande parte dos seus extraordinários milagres. É lá que acontece tudo, né? Naqueles arredores ficava um monte onde Jesus proferiu o mais popular de seus discursos, quando ensinou seus ouvintes os princípios do reino de Deus. Então, gente, a vocês, o conteúdo do Sermão do Monte, o nosso querido bispo, ele traz uma frase ali dentro do livro dele, aqui, nesse livro dele aqui, que ele fala assim: no Sermão da Montanha, Jesus tanto esclarece quanto revela pontos das Escrituras para os quais os judeus ainda não tinham atentado. Então, tem alguns pontos principais aqui que Jesus ele fala, né, sobre algumas partes aqui que os judeus ainda não conseguiram se atentar, tá? Então, esse relacionamento, como eu falei para vocês, o Sermão da Montanha é um comportamento de vida cristã. O tópico 3, ele fala sobre a pedagogia do mestre. E a pedagogia do mestre é o quê? É como que ele ensinou, qual foi a pedagogia. O que ele quis dizer ali? A pedagogia é a forma didática, né, de como ele ensinou. E a forma didática, né, o Sermão da Montanha, é princípios e valores, né, para a vida cristã. E o comentarista, ele fala que o Sermão do Monte é como se fosse a Carta Magna, é como se fosse a Constituição para entrar no Reino dos Céus, né? Então a Carta Magna ele fala sobre isso, o que Jesus ensinou do alto daquele monte é a chave que abre o caminho do conhecimento que conduz à vida eterna. Então é a Carta Magna, é a Constituição de como o crente é elevado aos céus, né? Os valores do reino, então, por 3.1, tá acabando já, gente, tá? O Sermão da Montanha revela valores morais, éticos e espirituais inegociáveis da vida cristã, embora tenham sido digeridos aos discípulos e à multidão, tá? Que seguia Jesus, tá? A vida cristã ainda hoje ensinando a caminho da salvação para a salvação. John Stott, que é um grande pregador que faleceu, né, se não me engano, acho que faleceu ano passado, ele diz que o Sermão da Montanha exerce um fascínio sem par. Ele parece encerrar a essência do ensino de Jesus e ela tornar a justiça atrativa. Envergonha o nosso fraco e desempenha a gerações de um mundo melhor, né? De um mundo que nós possamos trazer para o melhor. Agora, o tópico 3.2 vai falar o discurso de aplicação prática. O Sermão da Montanha contém ensinamentos importantes acerca do amor ao próximo, da oração e do jejum, por exemplo. O que Jesus ensinou ali são atitudes práticas direcionantes firmes para quem deseja segui-lo pelo caminho que leva ao reino de Deus, né? Então, é um instrumento da forma que Jesus queria encontrar para que o povo pudesse obedecer. Ou seja, resumindo a aula de hoje, né, trazendo aqui já o nosso ponto de vista teológico, de trazer a conclusão e o cumprimento. O que Jesus queria dizer, o que ele quer dizer, as beatitudes, é o comportamento de como o povo deve se comportar diante da sociedade. Através dos seus ensinos e através do seu comportamento que conduz para os céus.
E a gente, nesse trimestre, cada professor aqui convidado, que está aparecendo na tela de vocês, né, eles vão trazer aqui vários pensamentos sobre o decorrer de cada lição. Então, cada lição, vocês prestem bem atenção, né, anotem, tá? Eu também vou fazer minha anotação aqui. O slide de cada lição eu vou estar falando no início para vocês de cada slide. Então, gente, estudem com a gente. Mais uma vez, peço que você curta, comente, compartilha o nosso conteúdo, tá? Nós estamos preparando aí, nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março, um trimestre recheado de novidade, tá? Esse ano, a gente está estudando sobre o Sermão da Montanha, né? E aí, eu já quero passar para vocês que hoje é a nossa aula, né, dia 2, está sendo disponível aqui para vocês, né? No dia 2, agora são... Aqui eu tô gravando um dia primeiro, né? Vai dar 9 horas da noite. Mas você que está assistindo aí, Deus abençoe sua vida. E no dia 2 nós teremos a nossa aula. Nós estamos tendo a nossa aula aqui agora. São 3 horas, 3 e pouco da tarde, né? Quase 4 horas, você está assistindo aí. Deus abençoe sua vida. E vamos primeiro para os nossos complementos aqui, nossos considerações finais aqui primeiro. Mas depois eu vou divulgar para vocês como vai ser. Então é isso aí, tá, gente? O Sermão da Montanha, as beatitudes, é o comportamento de como o ser humano deve se comportar diante da sociedade. Vamos lá. Conclusão. Jesus, ao se assentar para ensinar, modelar uma liderança fundamental na verdade divina. Ele quer que a gente seja regrado sobre isso. Para os cristãos, isso implica viver e liderar com integridade, refletindo os valores do reino de Deus. A presença da multidão, o que ouvia, sugere que ninguém está excluindo da mensagem de Jesus. Esse fato nos desafia a compartilhar o evangelho com todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Tá? Independente de quem elas sejam, você pode falar para todos. Ok? Complemento. O Sermão da Montanha nos desafia a viver com humildade. Essa é a palavra-chave da aula de hoje. Humildade, misericórdia e integridade em um mundo em que muitas vezes valoriza o oposto. O oposto. Jesus nos propõe a uma mudança de perspectiva centrada em alcançar o reino dos céus, e não em valores que em nada refletem a vida de quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Então você que nasceu de novo, você tem que, né, você que nasceu de novo, pede para você nascer de novo todos os dias, né? Nascer de novo aqui é você se arrepender todos os dias dos nossos atos. Todos nós pecamos. Nós somos seres humanos, então todos nós pecamos. Mas basta você se arrepender, tá? Ponto de vista que ela já trouxe. A nossa próxima aula, que eu quero já compartilhar para vocês, é a aula de número 2, né? E aí tá aparecendo aí, tá? Vai ser comigo, eu vou estar aqui presente, mas também nós vamos estar recebendo o professor Natanael Pires. Esse meu amigo, eu fui padrinho dele de casamento, né? Ele vai fazer 2 anos agora de casados, né? Então, Natanael vai estar presente aqui, ele é um evangelista da Casa do Senhor, também um grande obreiro, né? E professor de história, pós-graduado em arqueologia, quem sabe ele traz aqui alguma coisa aqui pra gente, alguma novidade, alguns fatos, aonde que era, se possível, um local, né? A gente vai perguntar para o arqueólogo, né? Ele estudou, ele foi um dos alunos com o pastor Dr. Rodrigo Silva, então ele vai estar aqui presente no nosso canal, na aula que vem. Então na aula que vem a gente vai estar falando com ele sobre bem-aventurados em Cristo, aula de número 2, tá? Se você não comprou a sua revista, adquire, essa aí que tá aparecendo aí, tá? Onde eu tô apontando, e o livro de apoio, que é muito importante. Né? Você vai ter o sorteio? Vai ter sorteio, mas basta você deixar seu like, comentar eu quero, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Tá? Então, essa foi a nossa aula, tá? Essa foi a nossa aula, tá? As beatitudes do reino. Aula 2 promete, que é as bem-aventurados em Cristo, com o professor Natanael. Então se prepara, gente. Se prepara, porque o conteúdo desse trimestre vai ser top demais. Tá aparecendo os professores, o Natanael vai estar com a gente 2 aulas aqui, tá? Pastor Jimmy Caleb, o presbítero, professor também, Rodrigo Freitas, um grande amigo que Deus me apresentou, presbítero Sidney, tá aparecendo aí do lado do Rodrigo, né? Esse tá de óculos aí, tá com o microfone na mão, do lado aí. O Gladson, o evangelista Gladson, um grande amigo também que Deus me apresentou ano passado, e o evangelista Jonas Araújo, diretamente de São Paulo. Então, eu já botei um recadinho para vocês, tá? Fiquem de olho em nossas redes, né? Nosso Instagram oficial, @KirigmaCast. O horário será divulgado cada lição. Então, olha, que horas que vai ser essa? A aula 2, na semana que vem. É ao vivo, né? Sim, ao vivo. Vai ser às 16 horas. Então, já anotem aí na agendinha de vocês. Na próxima quinta-feira vai ser a nossa aula de número 2. Então, eu teria o nosso podcast dia 8, mas o nosso podcast foi transferido para o dia 15, tá? E no dia 8 a gente vai divulgar quem é o convidado do podcast do dia 15. E eu sempre vou divulgar uma semana antes, né? A gente tá tudo acertado. Vamos ter pela primeira vez aqui, isso eu quero já divulgar para vocês, né? Aqui no nosso canal. Vamos ter no dia 15, eu botei vem aí, mas eu já era para ter colocado aqui. E eu já tô divulgando para vocês. Nós vamos ter o primeiro janeiro profético.
2 anos, comemoração dos 2 anos aqui do nosso canal. E nós vamos ter o nosso primeiro janeiro profético aqui em podcast, em conversa sadia, conversa com homens de Deus aqui nesse mês de janeiro. Vamos ter por enquanto é só um episódio no mês de janeiro. Mas nós vamos ter aqui no mês de janeiro, no dia 15, o mês de janeiro profético, onde nós vamos receber 3 amigos meus que estudou comigo ali na FAECAD, homens de Deus, no nosso podcast. Então, olha, se prepara, tá? Porque vai vir fogo aí dos céus no dia 15. Então, dia 15, que horas que vai ser, Léo? Deixa eu ver se eu botei o horário aqui. Às 15 horas. Dia 15, às 15 horas, nós vamos receber esses 3 amigos aí. Eu estou conversando com eles, pegando foto, pegando conteúdos, para que nós possamos divulgar aí para vocês aí, na próxima aula, no dia 8, o nosso janeiro profético. 2 anos, comemoração de 2 anos, né? Nós vamos fazer 2 anos, né? Inclusive, vai fazer 2 anos numa sexta-feira, né? Eu podia fazer uma live comemorativa, mas eu não sei. Tudo depende de vocês. Se vocês quiserem, coloquem embaixo. Léo, faz aí uma live, convida aí um amigo para falar alguma coisa. Vamos ver se a gente faz alguma coisa no dia 9. Mas tudo indica que não. Tá? Então, quinta-feira nós vamos estar ao vivo às 16 horas. E no dia 6, perdão, dia 7. Deixa eu ver aqui, dia 7. No dia 7 de janeiro, agora eu vou estar fazendo a minha primeira agenda. Então, minha primeira agenda do ano eu vou estar numa igreja lá em Sena da Camará. Tá? Peço que vocês orem por mim, né? E eu vou estar lá numa igreja lá em Sena do Camará pregando o evangelho. Tá? Então, é a minha primeira agenda do ano. É no dia 7, dia 8 aqui ao vivo. E aí a gente vai estar divulgando para todos vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa aula. Peço que mais uma vez você curta, comente, compartilhe, divulgue para todos os seus amigos. Todos. Eu preciso chegar à marca até dia 31 de janeiro. Nós precisamos chegar à marca de 2.000 inscritos. Então, esse ano promete, esse ano tem coisas abençoadas. Já estou divulgando para vocês, nosso primeiro janeiro profético do ano. Então, se prepara que vai ter muita coisa. Podcast com temas maravilhosos, com convidados maravilhosos. Promete. Estou aqui na minha frente falando com vocês e passando essas informações exclusivas para todos vocês, tá? Aqui está aparecendo para vocês o nosso QR Code do nosso Instagram. Você não segue o Instagram do Querigma. Aqui em cima está aparecendo o QR Code do Querigma. E siga lá, você seguindo, os 5 primeiros que seguir, tanto o Querigma, tanto o meu Instagram que está aparecendo aqui, esse aqui de baixo, Lies_Chaves UFC, os 5 primeiros eu vou estar seguindo de volta. Quem sabe você pode ser o nosso convidado. Então, nós vamos estar aqui com o professor Natanael no dia 8 de janeiro, às 16 horas, ao vivo aqui na lição 2. Então, hoje foi a lição de número 1, o início desse trimestre abençoado para todos vocês. A abertura desse primeiro trimestre de 2026, onde nós estaremos falando sobre o Sermão do Monte, né, princípios eternos para uma vida plena e significativa com todos vocês. Tá bom, gente? Amo muito vocês. Um feliz 2026 abençoado. E lembrando, né, para todos vocês, que você pode me convidar para onde for que eu estarei presente lá em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus vos abençoe e te espero no dia 8 de janeiro aqui no nosso canal, ao vivo, às 16 horas. Fiquem de olho nas nossas redes, aqui no nosso Instagram, nesse QR Code você escaneia e vai estar sendo direcionado para o nosso Instagram do nosso canal, @Querigma_Cast. Só aqui você vai ouvir a palavra de Deus com simplicidade, com a nossa forma de trabalhar, com amor e com dedicação. Te espero dia 8 em nome de Jesus. Beijão, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Deus abençoe.